Paz do Senhor, irmãos. Muito bem. O segundo fruto do Espírito, nós estamos falando sobre, começamos a falar sobre alegria. Tem a ideia de regozijo, bem-estar, satisfação, alegria de espírito. Lembrando que como fruto do Espírito, tá? Essa alegria ela não é natural, ela é sobrenatural. E ela é uma realidade que está em nós, tá? Não é um estado de espírito resultante de situações agradáveis, tá? Por ser fruto do Espírito, ela não depende de circunstâncias, de acontecimentos externos, tá? Ela está intimamente ligada à presença do Espírito de Deus em nós. Logicamente que essa alegria, por exemplo, a palavra de Deus diz que na presença de Deus há a abundância da alegria, tá? É um dos meios de, digamos assim, perceber, sentir essa alegria também, tá? Não sei se você já teve a experiência, por exemplo, de sair de um momento de devoção, de oração, com uma alegria que raramente você sente, tá? É disso que o texto está falando. Não é porque você não sente que ela não esteja aí. Ela está aí. Não depende de sentimentos, tá? Ela está aí. Então irá se manifestar na medida que for preciso, for necessário, tá? E é bom você sempre recorrer a essa verdade, principalmente quando você está enfrentando dor e sofrimento, porque esta alegria é uma das manifestações do consolo do Espírito. Então não peça por essa alegria. Quando você estiver sentindo alguma tristeza, sofrimento, coisa desse tipo, agradeça a Deus por essa alegria, tá? Porque ela está aí, e a experimente pela fé. Você entende isso ou não? Tá? Então é importante se exercitar nessa realidade aqui, ok? Não significa que a alegria, por exemplo, produzida pelas circunstâncias, situações, ela não seja verdadeira. Ela é verdadeira, legítima. Nós temos que também, digamos assim, usufruir dessa alegria. Nós não vamos nos privar dela, muito pelo contrário, até porque ela faz parte também do nosso crescimento emocional, né, no nosso psique. Então a gente tem que viver cada momento. Se é um momento de alegria, se nós estamos vivendo um tempo de alegria por alguma situação, alguma circunstância que nos favorece, viva isso, tá? Não tenha aquela ideia de que de repente essa alegria, por não ser, digamos assim, sobrenatural, ela pode se tornar algum tipo de pecado, algum mal. Muito pelo contrário, irmãos, tá? Então, nesse aspecto, às vezes, algumas pessoas, antes de se tornarem cristãs, né, elas eram melhores. Se tornou cristã, pioraram. Porque parece que esse tipo de alegria não pode ser desfrutado, não pode ser vivido, né? É algum tipo de pecado, alguma coisa assim, mas não é não, tá? Não sei se eu estou me fazendo entender aqui. Vamos lá, alguém leia para nós Neemias capítulo 8, versos 9 e 10, que vai trazer uma ideia clara sobre essa situação aí, sobre a expressão de alegria. E vamos prestar bem atenção, é um texto conhecido, tá? Neemias capítulo 8, versículos 9 e 10. Quem achou aí já pode ler para nós. Pode ler o outro versículo, por favor. Bom, o contexto aqui é que eles estavam retornando, né? E alguns que viram o primeiro templo e foram levados, crianças, né, para a Babilônia, aí depois foram trazidos de volta, né, já idosos, vendo aquele novo templo ali, não tinha nada que ver com o templo que Salomão havia construído. E eles começaram a chorar, né? Puxa vida, né?
o que aconteceu com aquela magnitude, né? E havia uma mistura ali. E aí então Neemias traz essa palavra aí, que aquele momento era momento de alegria pelo fato de Deus estar cumprindo a sua palavra, estar trazendo o povo de volta para a terra, e a reconstrução também de todas as coisas. Então deveria ser vivido esse momento, né? E aí ele vai dizer o seguinte: a alegria do Senhor é a vossa força. Então, se a alegria está ligada à força, que aqui é capacidade, né, de viver aquele momento, de continuar caminhando, a tristeza em alguns momentos ela está ligada à fraqueza, não no sentido de que a fraqueza no sentido de nos impedir a caminhar, avançar, tá? Ela pode estar nos prendendo em uma situação que nós precisamos sair. E notem aqui que Neemias, ele diz o seguinte, ó: não pranteeis, nem choreis. Então é possível, em alguns momentos, você parar de chorar. Em alguns momentos é possível. Então isso significa, irmãos, que em certo sentido isso é responsabilidade nossa. Por que eu digo isso? Porque tem gente que depois que começou a chorar não para mais. A Bíblia diz que há tempo para todas as coisas, e não é Deus que determina, não é somente Deus que determina o tempo, nós também. Agora a irmã Cristina me mostrou um texto em Jeremias: reprime a voz de choro. É uma palavra profética, para de chorar. Se é mandamento, depende da minha obediência, é um ato da vontade. Então muito cuidado com essa questão de permanecer muito tempo no choro, não é saudável. Aliás, algumas pessoas usam do sofrimento para ser o centro das atenções. Autocomiseração, que é um outro aspecto do egoísmo, de querer estar sempre, né, sendo carregado, sendo abraçado, sendo mimado, coisa desse tipo, tá? Então em alguns casos torna-se pecado. Em outros casos a gente permanece no choro não porque ainda é necessário. Estou lembrando de um texto aqui, por exemplo, quando Davi estava voltando, né, de ter guerreado com o povo lá. Quando ele voltou para Ziglag, ele encontrou a cidade queimada e a família toda levada, né? O texto diz que ele chorou até perder as forças, chorou tudo que tinha que chorar. Mas o texto segue dizendo que depois ele se reanimou no Senhor seu Deus, buscou uma direção do Senhor e foi para a guerra. Então nos ensina que sim, existe o tempo de chorar, e que nós temos que chorar, porque faz parte da nossa estrutura e é saudável. Eu já falei aqui para os irmãos, tá? Lembrar os irmãos de uma experiência que a gente teve lá em São Paulo, em uma das nossas igrejas. Um irmão me ligou, um irmão da igreja, disse: pastor, olha só, meu pai faleceu, tá? E eu estou ligando aqui para o senhor fazer o ofício, tal, aquela coisa toda, tá? Nos dirigimos. Quando nós estávamos chegando no cemitério, eu vi que o irmão estava na entrada do cemitério. E aí nós paramos ali para conversar com ele. Até achei estranho, que será que ele deve estar esperando algum familiar? Aí eu disse, já estava quase na hora de começar o ofício fúnebre. Ele disse: não, pastor, eu vou ficar aqui, porque eu quero lembrar, ter na memória a última vez que eu estive com meu pai, que eu estive conversando com ele, ele esteve lá em casa. Eu não quero ir lá, não quero vê-lo no caixão, não vou participar do ofício, não vou participar do sepultamento. E eu tentei convencê-lo de viver esse momento. Por quê? Porque ele tinha que viver, passar por isso, vivenciar, para que ele visse e isso fosse gravado no seu psique. Porque na hora da saudade, o psique vai fazer o quê? Vai buscar memória. Se não tiver, vai entrar em colapso, porque ele sabe que o seu pai morreu, mas a sua consciência não viveu essa experiência. Ele não quis. Não deu 30 dias, a esposa dele nos ligou, porque ele tinha entrado em depressão. O que aconteceu? Ele não viveu o luto. E aí foi um processo extremamente doloroso para que ele fosse curado.
Então, cuidado com essas mensagens, entre aspas, cristãs, que inibem o choro, que trazem o choro apenas como algo negativo. O choro faz parte da vida, dessa vida. É só lá no céu que nós vamos chorar mais, irmãos. É só lá. Então, se é tempo de choro, chorou. Mas terminou o tempo, acabou. Entendeu? Isso é fundamental. É saúde emocional, psicológica, e tem muito a ver com essa dinâmica do Espírito de Deus em nós, de nós vivenciarmos cada experiência para a nossa saúde plena, ok? Então, se deixe ser sondado pelo Espírito. Eu sei que eu estou falando, tem irmãos aqui no nosso meio que passaram por situações extremamente difíceis, perdas, né, irreparáveis, e eu sei que viver isso, enfrentar isso não é nada fácil, né? Então, mas se deixe ser sondado e conduzido pelo Espírito de Deus. Essa alegria é um tipo de consolo e de fortalecimento, tá? Vale destacar que o texto apresenta a realidade de um povo entristecido e chorando porque tinha voltado da Babilônia, aquilo que eu falei, sabendo que a escravidão foi consequência dos seus pecados. Choravam, pois o segundo templo estava muito longe de ser o esplendor do primeiro, e estavam constrangidos por ouvirem a lei do Senhor, sabendo que não eram merecedores de tal graça. Neemias precisou motivá-los. Veja que essa motivação é uma motivação bíblica, tá? Enquanto ouviam as Escrituras, falando que deveriam estar alegres e não tristes, pois a alegria do Senhor era a força deles. Precisamos entender que era Deus quem estava alegre, não eles, pois estavam tristes e chorando. Quando alegramos o Senhor, mesmo sofrendo, somos fortalecidos por Ele. Esse é o conceito da palavra alegria, que independe de situações agradáveis, é um contentamento do coração. Não precisamos estar com um sorriso. Isso aqui é bom, isso aqui, hein? Olha só. Não precisamos estar com um sorriso no rosto e sem problemas para sermos alegres. Você entende isso ou não? Amém. Glória a Deus, né, Renata? Precisamos apenas saber que o Senhor está conosco e está alegre com nossas atitudes. Isso produzirá um estado de espírito inabalável, uma satisfação interior indescritível. Quando damos alegria ao Senhor, mesmo que chorando, o seu Espírito enche o nosso coração de satisfação e contentamento. Enquanto as pessoas sem Deus vivem insatisfeitas e frustradas, nós cristãos somos felizes com a vida que nos é proporcionada. Nossa alegria não depende do que temos ou desejamos, ela é fruto da alegria do Senhor, que é a fonte da nossa alegria. Eu já tive situações de pessoas não cristãs perguntarem, por exemplo, um ofício fúnebre, né, uma cerimônia cristã, e eles perguntarem por que a gente canta no ofício fúnebre, por que o choro não é aquele choro desesperador, né? É aquela coisa, se chora, né? E se chora bastante, mas aquele choro não transmite um desespero, como se aquela situação ali fosse a pior possível, porque até nisso nós ministramos para as pessoas que não conhecem a Deus, né? E principalmente num momento como esse, nós choramos, lamentamos, mas choramos com esperança. Parece ser contraditório, mas não é. Cristo em nós, esperança da glória. Então nós passamos isso para os outros, porque essa alegria, ela é verdadeira, ela é constante, tá? Ela está presente em nós e ela nos fortalece. Ela nos fortalece. Então se alegre no Senhor, cultive isso em toda e qualquer circunstância, tá? Como que eu me alegro no Senhor? Tendo comunhão e intimidade com Ele, cantando para Ele. Como é que você se alegra com a presença de uma pessoa que você ama? Estando com ela, desfrutando, não é isso? Faça isso com o Senhor.
Ele é real, está presente, né? Então, quando você passar por momentos difíceis, em que você vai ter que chorar, vai ter que lamentar, né? Viva isso, chore tudo que você tiver que chorar, mas sem se esquecer de que a alegria do Senhor é a nossa força. Essa alegria verdadeira, ela é genuína, tá? Ela também faz parte do consolo do Espírito de Deus em nós. Amém? Eu lembrei de um texto em Provérbios, eu não sei o capítulo e o versículo, mas se alguém souber, diz que a alegria aformoseia o rosto. Então eu estou fora dessa alegria. Você lembra desse texto aí ou não? O fato é que é dito que você precisa... um coração alegre formoseia o rosto. Então meu coração não deve estar muito alegre, mas isso tem ligação, tá? Faz parte. Entenda que, por exemplo, assim, se você vive essa alegria, isso é uma questão espiritual, né? E é uma questão interna, no seu espírito, passa para a sua alma, e isso vai passar para o seu corpo, isso vai gerar saúde e fortalecimento. Provérbios vai dizer que isso vai ser saúde para os seus ossos, Então, repito aqui, irmãos, é muito cuidado em permanecer num estado em que você não precisa mais estar nele. Achou aí? Provérbios 15, 13. Pode ler para nós, por favor, Anjo. Viu só como tem ligação? Tristeza do coração, o espírito se abate, entendeu? Ele cai, ele se rende. Então, se você já chorou tudo que tinha que chorar, né? Às vezes vai chorar em alguns intervalos, mas o choro será menor. Então vai administrando isso, vai crescendo nisso, tá? Agora, logicamente que cada um vive a sua realidade diante de Deus, tá? A gente tem que respeitar isso também, ok? Tudo bem aí, irmãos? Paz, tá? Essas três primeiras características aqui, geralmente elas são ligadas diretamente a Deus: amor, alegria e paz. Embora a gente transmita isso para os outros também, mas está mais ligado ao nosso relacionamento com Deus, tá? Semelhante à característica anterior, a paz desse texto no grego não tem relação com fatores externos e circunstanciais favoráveis. Ela é incondicional. Algumas pessoas podem entender a paz como ausência de problemas, mas no sentido mais amplo do termo é exatamente o contrário. É ter segurança e tranquilidade, mesmo em meio à guerra. A palavra aqui, ela é oriunda do hebraico shalom, eirene, palavra grega, eirene. Ela traz uma ideia paz, né? A paz de Deus, não a paz em Deus, a paz de Deus, tá? A paz com Deus também não. Essa paz aqui é a paz de Deus em nós, ok? É o fruto do Espírito. Ela fala de plenitude de estado de segurança e estabilidade. Não é ausência de guerra, não é ausência de turbulência, não é ausência de tempestade, tá? É um estado de espírito que está firme, seguro, tá? E estabelecido. Ele não se desestabiliza pelos fatores externos, ele está firme. Isso é paz, é o shalom ou eirene, tá? E por isso que esse cumprimento, a paz do Senhor, não é algo meramente ritualístico, coisa desse tipo, né? Na verdade é uma declaração de uma realidade em nós. Nós temos essa paz, essa segurança, essa estabilidade, tá? Ela é sobrenatural, ela é constante, ok? É ter a capacidade de descansar no Senhor e confiar que Ele está no controle de todas as coisas, mesmo que tudo pareça estar desabando ao nosso redor. Uma das coisas mais difíceis de fazer é manter a calma diante das adversidades. Na maioria das vezes,
Nossa mente acelera na busca por soluções, porém nada é mais prejudicial diante dos problemas do que o desespero e a falta de tranquilidade. Ter a capacidade de parar e refletir na melhor solução é o segredo de sucesso na maioria das pessoas. Isso quando houver algo a ser feito, porque muitos dos nossos problemas dependerão de uma intervenção divina. Salmo 30, verso 5 diz: ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Esse texto é emblemático, pois apresenta uma resolução aparentemente mágica, como se estivéssemos chorando pelos nossos problemas antes de dormir, e quando acordássemos os problemas simplesmente tivessem desaparecido. É claro que o texto é poético e por isso não apresenta literalmente a ideia dele. Quando é apresentada a ideia de um momento de sono, o texto se refere a descansar, não um descanso de conformidade, mas um descanso em Deus, um descanso de confiança na provisão divina. Os problemas não são resolvidos por mágica. Se eu não resolver, alguém precisará resolver por mim. Deus é um Deus que resolve problemas, mas Ele gosta de trabalhar enquanto dormimos, isto é, enquanto descansamos nele. A ideia do texto é que enquanto estamos dormindo, não estamos tentando fazer algo, pois é muito comum as pessoas tentarem ajudar a Deus, quando na verdade só atrapalham o seu agir. Outros tentam resolver do próprio jeito, mas só acabam piorando ou adiando o problema. Aprenda a descansar no Senhor, mesmo que chorando. Apresente a Ele os seus problemas e confie que Ele agirá da melhor forma. Descansar é confiar, é esvaziar a mente da preocupação e da ansiedade, é esperar pela ação divina, que poderá ser de um jeito inesperado, porém surpreendente. Essa capacidade de descansar no Senhor, só o Espírito Santo produz em nós por meio da paz, eirene, tá? Então é um estado de espírito, de segurança e de estabilidade sobrenatural, tá? E que ele vai se manifestar em tempo oportuno, principalmente quando somos desafiados na nossa confiança e na nossa dependência de Deus. E aí cabe aqui uma observação: cuidado com o ritmo desse mundo, ou o ritmo que é imposto sobre a sua vida. Não se submeta ao ritmo nocivo desta era. O que eu estou querendo dizer com isso? Todas as suas decisões e escolhas devem ser tomadas no ritmo que Deus estabeleceu sobre a sua vida. Você está andando com Deus, você não é movido por esta era, sabe, por esse sistema. Você é movido pelo Espírito de Deus. Então não se apresse. Deus não trabalha no 2x. Lembra disso? Não funciona com Deus. Ele estabelece o tempo. Isso é para a nossa própria saúde. Para a nossa própria saúde. Ok? Então a paz, essa estabilidade, essa capacidade de segurança, ela é sobrenatural. E ela precisa ser alimentada. Como? Solitude. Não é solidão. Solitude. A capacidade de você estar a sós com Deus. Ok? Um tempo longe de toda a agitação, de todo barulho. Eu particularmente tenho orado ao Senhor nesses últimos dias, porque há uma agitação, uma inquietação no mundo, sabe? Guerras e rumores de guerra, questão econômica, política. Nunca na história nós tivemos tantas profecias, tantos sonhos, tantas visões, tanto dentro como fora da igreja, sabe? Umas coisas assim doidas, coisa doida mesmo, sabe? Uma enxurrada, uma avalanche de revelações, de palavras proféticas, entendeu? A previsão para 2025, ela é no mínimo, né, desesperadora. Entendeu? Então assim, uma coisa, sabe? E
Já até mudaram do anticristo, agora o anticristo já teve um tempo que foi o da França, lá não é mais, agora é dos Estados Unidos agora, e aí então entre o presidente e o outro camarada lá que, né? Tá. Então estão toda hora trocando. Irmãos, o anticristo não vem para a igreja, ele vem para o mundo. O que vem para a igreja antes do arrebatamento é o derramamento do Espírito, depois o arrebatamento, irmãos. Entendeu? Não estou dizendo com isso que você tem que ser um alienado, mas também foque naquilo que realmente vale a pena. A paz, a estabilidade, a segurança tem a ver com isso, com o foco naquilo que realmente faz sentido, naquilo que realmente é espiritual, sabe, naquilo que realmente Deus está falando. E a minha oração é: Senhor, em meio a tantas vozes, tanto barulho, tanta agitação dentro e fora da igreja, nos dê a graça de ouvir a Tua voz. E um dos textos que vem ao meu coração quando eu oro isso é o Salmo 46, se eu não me engano, verso 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Há muita agitação, irmãos, e a gente leva isso para o nosso devocional, sabe? A pressa, a agitação, a pressão, a cobrança. A gente leva isso para o nosso relacionamento conjugal, familiar. A gente não desfruta. Sabe, eu estava vendo uma reportagem esses dias, o pessoal falando justamente sobre essa questão ainda, né? Da mídia, essa coisa toda, entendeu? Se por um lado a gente não pode demonizar, né? Por outro lado a gente tem que ter um certo equilíbrio. As pessoas saem, né, para descansar, saem de férias, né? E ao invés de desfrutar da natureza, elas vão tirar um selfie, elas não desfrutam de nada. Não há relacionamento, irmãos, sabe? Há uma carência de relacionamento pessoal. É tudo virtual. E aí a gente leva isso para a nossa vida profissional, a gente leva isso para os nossos relacionamentos, e acha que isso pode ser aplicado com Deus. Não funciona, irmãos, isso é nocivo. Deus é real. As pessoas que Deus colocou ao teu lado, elas são reais. Sentimentos, emoções. Às vezes eu falo para minha querida esposa, que ela acorda, eu disse: vamos ficar um pouquinho mais aqui, sem fazer nada. Sem fazer nada. Qual é o problema? Eu tenho muita coisa para fazer. Só você tem, eu não tenho. Eu não tenho nada para fazer. Calma, desacelera, desfruta, aproveita o momento. Você está entendendo ou não? Sabe, é tudo correndo, irmãos. É tudo assim, porque eu tenho, a agenda, é não sei o quê, sabe, e há um engano nisso, irmãos, porque isso para muitos é sinônimo de sucesso, né? Não é, irmãos, isso é nocivo, isso corrói como um câncer, é o que mais mata, é o que mais rouba a capacidade de viver sentimentos e emoções na sua plenitude. É tudo superficial, é tudo correndo. Escute, a paz, que é o fruto do Espírito, ela traz esta estabilidade e nos proporciona a graça de desfrutar cada momento com profundidade, sabe, com intensidade. E aí você descobre que o seu cônjuge é real. Você descobre que seu filho é real, sabe? Você descobre que o seu cachorro é real, seu gato. Aliás, a minha gata está me incomodando, eu estou perdendo a paciência com ela, mas ela é real. Então você descobre que tudo isso é real, irmãos. Você está entendendo ou não? Então, desfrute disso. Então tem que dar uma... Quando você sai do trabalho, não leve o trabalho para a sua casa. Não traga o trabalho para a igreja. Entendeu? Eu chego domingo em casa, depois do culto, quero saber de igreja, irmão. Sou quase um desviado. Pergunta para ela, já se eu respondo a pergunta para ela: você viu fulano no culto? Você viu não sei quem? Você está sabendo de alguma coisa?
tudo se referindo à igreja. Eu já sou quieto, eu fico mudo, calado. Aí ela se dá conta. Aí ela volta terça-feira, porque segunda é pior ainda. Tem que levar isso a sério, irmão. Você tem que tirar férias. Você tem que trabalhar 6 dias e descansar 1. Não brinque com isso. Os cientistas descobriram que a estrutura humana, fisiológica, psicológica do ser humano, orgânica do ser humano, ela foi construída, foi estruturada para 8 a 10 horas de trabalho durante 6 dias consecutivos. Descobriu. Essa é a geração mais fragilizada de todos os tempos. As doenças psicossomáticas não é por causa do celular, não é por causa da internet, não. É porque não se vive um dia de cada vez. Foi o que Jesus ensinou, irmãos. Basta cada dia o seu mal, isto é, viva um dia de cada vez. Que dia é hoje? Terça-feira. Hoje é terça. Sua mente está aqui na terça-feira ou não? Amanhã é feriado. Amanhã é feriado. Desfrute do feriado amanhã. Aproveite o feriado. Não é pecado não, irmão. Você pode até discordar do feriado, mas aproveita. Descanse. Levanta um pouco mais tarde. Deixa para arrumar a cama mais tarde. Deixa para arrumar o quarto mais tarde. Você sabe? Alguém diga aí, por favor, fala a Deus quem é. Tem a ver, irmão, tem a ver com isso, ok? Bom, agora nós vamos para as características que tem mais a ver com o relacionamento com o próximo, ok? Até aqui tudo bem? E o primeiro deles é a longanimidade. Longanimidade. O português facilita o entendimento dessa característica do Espírito Santo. A ideia é de um longo ânimo, isto é, paciência, tolerância, constância, firmeza, perseverança. É uma característica que se manifesta principalmente diante das adversidades. Essa característica é a capacidade que o Espírito produz em nós de nos mantermos constantes e perseverantes, mesmo quando os problemas se opõem a nós. E não desistir diante dos desafios e das contrariedades, é enfrentar a força dos ventos contrários e mesmo assim continuar andando. Billy Graham, em seu livro O Espírito Santo, disse: a longanimidade é a paciência personificada, né? O contrário do termo longo ânimo seria uma pessoa de pavio curto, sem paciência, sem tolerância, irritadiça. Agora Deus está falando também. Vingativa e ressentida. Olha só, não peça longanimidade, você já tem. Se exercite nisso, seja diante das circunstâncias ou nos seus relacionamentos pessoais. Se você foi colocado dentro de uma realidade de trabalho, né, de relacionamento, pessoas que tornam a sua paciência, entenda que essa é a oportunidade que Deus está te dando para você se exercitar na mesma. Ela está aí, não peça, ela está aí. Só se exercite. Não ligue para os seus sentimentos, tá? De irritação, de frustração, de indignação, de ira às vezes, né? Eles estão simplesmente reagindo, tá? Respondendo àquela realidade externa, mas a sua realidade interna é superior. A longanimidade está aí, o longo ânimo, tá? Um ânimo que se estende. Na verdade, a palavra aqui, a ideia é o seguinte: quanto mais você puxa, mais ele estica. Então, quanto mais é testado, mais ele se aperfeiçoa. Agora, isso depende de nós. Não é só obra do Espírito, irmãos. É exercício nessa realidade. Entendeu? É não agir, é não responder, digamos assim, dar o troco, né, com
com impaciência, com irritação, mas com tranquilidade, ainda que por dentro. Isso não é hipocrisia como muitos pensam, né? Mas eu não sou hipócrita, então eu vou agir de acordo com o que eu estou sentindo. Você está sendo hipócrita, porque o crente não age de acordo com o que está sentindo, ele age de acordo com a sua realidade. A sua realidade está em Cristo. Você está agindo ao contrário do que você é em Cristo. Eu estou agindo ao contrário do que eu sou em Cristo, e isso é ser hipócrita. Ser verdadeiro é mesmo que eu estou sentindo, que eu estou com a irritação, vontade, né? Mas eu não vou agir de acordo com o que eu estou sentindo, vou agir de acordo com a realidade que eu tenho em Cristo Jesus. Eu sou longânimo. Você sabia que você é longânimo? Você não acredita nisso, né? Não, a Bíblia diz que sim, mas isso é uma verdade que tem que ser vivenciada por nós. Irmãos, isso é uma verdade. Nós somos assim. Nós nos parecemos com Cristo. Nós temos o DNA divino. Nós nascemos de novo. Fruto do Espírito é isso, não é mágica, irmãos, não é. Entendeu? A gente vai falhar, vai. Mas a ideia aqui é justamente nos deixar ser aperfeiçoados, entendeu? Então, quando surge a oportunidade, né, de ser paciente, de tolerar, né, de agir com tranquilidade, tá, nos relacionamentos, tá, é importante a gente atentar para isso. Outra coisa, cuidado com... Você está toda hora desistindo, começa uma coisa, não termina, entendeu? Aí começa outra, aí se acumula de atividade, de funções. Eu sei aí que a psicologia vai dar um nome para isso aí, que eu até sempre esqueço. Entendeu? Você sabia que procrastinar é um treinamento do cérebro? Não é um espírito maligno. E sempre que eu me exercito, eu deixo para depois, tá? Por exemplo, segunda-feira eu vou começar a caminhar. E essa segunda nunca chega. Quando eu digo que segunda-feira eu vou começar e eu não começo, o meu cérebro entendeu a mensagem. Não é para fazer. Por quê? Entenda que o espiritual domina, que o imaterial domina sobre o material. Isto é, nós não somos governados pelo nosso cérebro. Nós somos governados pela nossa mente. A mente domina sobre o cérebro. Você está entendendo ou não? Porque a mente é imaterial, o cérebro é material. Então, quando nós deixamos que o material domine sobre o imaterial, nós vivemos de acordo com circunstâncias, situações, e aí nós nos perdemos. O tanto de gente no nosso meio, irmãos, que começou um curso, não parou, começou seminário, parou, entendeu? Aí começa outra coisa, para. Aí vai, isso aí é uma maldição, isso aí é o espírito tal. Até pode ter uma influência dessas coisas aí, mas a realidade é o seguinte, que falta exercício de longanimidade, de perseverança, de constância. Se eu for constante nas pequenas coisas, eu estou me treinando para ser nas maiores. Disciplina, exatamente. O que Paulo disse? Esmurro o meu corpo e subjugo ele. Ele não vai me dominar. Não é o corpo que tem que me dominar. Não é o corpo que tem que governar. Se eu tenho que levantar às 6 da manhã, não importa se está frio, se está calor, se eu estou cansado, se eu dormir tarde, vou levantar às 6 da manhã. Meu corpo não quer, mas eu tenho que levantar. Não é o corpo que determina. Você está entendendo? Isso em todas as áreas. Não é só para oração, leitura bíblica, jejum. É trabalho, responsabilidades, entendeu? Eu vou começar a estudar, vou me preparar para a prova. Então vai, estuda, estabelece um horário, um lugar e se discipline. Isso é longanimidade, é paciência, é perseverança, é dar continuidade, é não retroceder. Não acumule desistências. Isso afeta diretamente o seu cérebro. Se exercite na constância. Você está entendendo?
Sabe, diante dos problemas da dificuldade, eu até recebi uma palavra de Deus, mas está muito difícil, né? Sabe, irmãos, isso entristece o Espírito de Deus. Entristece, porque isso não é coisa que agrada a Deus. Sabe, a gente às vezes se foca muito naquelas, né, aquelas transgressões mais, digamos assim, mais terríveis, mas desistência, isso não agrada, entristece o Espírito de Deus. Porque se eu procrastinar na caminhada, eu vou fazer isso em qualquer outra área, irmãos, porque eu estou me preparando para isso, para as demais áreas. Não, eu vou começar agora uma educação alimentar. Vou começar agora, semana que vem. Aí já começou, pastor? Não, semana que vem. E aí já começou? Não, semana que vem eu começo. Agora na virada do ano, sabe, na virada, dia 31 tem culto às 22 horas, vou vir de branco. E depois, estou desenhando aí, né? Vou vir de branco, né? Então, a partir do dia 1º de janeiro de 2025, eu vou começar a ler a Bíblia. Quem está lendo ainda, né, irmã? Porque tem a leitura aí, né? Semanal. Você está entendendo ou não? É nessas coisas, é o exercício, é a constância. Sabe, é que no meio pentecostal, na grande maioria das mentes pentecostais, tomara que não seja na nossa, é que o Espírito faz tudo, irmão. Desceu o Espírito veio, maravilha. Não funciona assim. Nós temos que interagir. Ele nos capacita, mas quem tem que fazer sou eu. Ele me chama para orar de madrugada, né, irmã Marta? Mas quem tem que levantar sou eu. Não é o diabo que está te chamando para orar, meu filho. Não, muito menos a carne, ela quer dormir, porque a carne só quer sentir prazer. Então quem me acordou de madrugada para orar? O Espírito Santo. Mas ele não vai fazer você levitar. Isso é outra coisa. Ele vai acordar você. Fala aí, Diana. Vamos ver. Fantástico, é isso aí. Fala aí de novo no microfone para todo mundo ouvir. Resumindo, não somos daqueles que retrocedem. Isso. Hebreus quanto? 10:39. 10:39. Não somos dos que retrocedem. Deus não tem prazer na alma que retrocede. Então não retroceda. Avance. Entendeu? Está difícil. Às vezes o que está difícil não é sinal de que não é de Deus. É sinal que você está no caminho certo. E geralmente é sinal de que você está no caminho certo. Às vezes geralmente. Sabe, uma vez nós estávamos numa reunião de oração e alguém chegou para mim e disse assim, eu queria oração, eu perguntei, o que o senhor quer que eu ore? Qual o pedido? Não, é que eu quero um trabalho. Como assim? Um trabalho? Mês passado a gente orou, você estava trabalhando, eu não gostei mais daquele trabalho. Então você não precisa de oração, você precisa disso aqui, ó. Pegou na cara. Não vou orar não. Não orei. Hoje eu já estou mais maleável, né? A gente é longânimo, entendeu? Mas irmão, fez campanha, orou, a porta se abriu, está trabalhando. Não, está muito difícil aqui. O meu patrão, pelo amor de Deus, você quer trabalhar onde? No céu? Irmãos, não são as pessoas, não é o ambiente, somos nós. É como nós lidamos com isso. Não é a igreja, não é o pastor Júlio, não. É como nós lidamos com ele, com a igreja, você está entendendo ou não? Sabe, a gente desiste muito fácil. Não funciona assim. Se exercite na longanimidade, e principalmente nos relacionamentos. Você entenda o seguinte, ó. Se você não se deixar, se eu não me deixar trabalhar a paciência, né, principalmente no meu relacionamento familiar, Deus vai me colocar com pessoas que Ele vai me moer, me colocando ao lado de pessoas que vão, sabe,
torrar minha paciência. E não adianta pedir para Deus levar, porque Ele não vai levar. Ele vai acrescentar outros 7 piores. Não se deixa, sabe? Não se rende. Eu preciso viver essa realidade. Muito bem. Benignidade. Estamos quase no final aí. Benignidade. A benignidade no grego indica aí já, Senhor da glória, uma doçura de temperamento. Eu sou uma doçura, né, irmã Ângela? Sobretudo com os inferiores, no sentido de hierarquia, classe social e níveis de maturidade. É a característica que produz no homem a capacidade de agir de maneira agradável, cortês, até mesmo diante da agressividade. Seria a personificação da expressão: ele é doce com todos. Benignidade diz respeito à integridade de coração, é uma bondade moral. Já a bondade diz respeito à gentileza, à qualidade de generoso, à ação gentil para com outras pessoas. Poderíamos dizer que a benignidade é o mesmo que ser bom, enquanto a bondade é o mesmo que fazer o bem. Ao detalhar essas duas características, poderemos parecer repetitivos, mas isso acontece porque as duas trabalham completamente interligadas. Em Mateus 11:30, o termo é traduzido por suave. Sim. Jesus falou sobre o seu jugo ser suave, o que nos leva a entender que essa característica produz suavidade naqueles que a possuem. Uma aplicação dessa suavidade talvez seja a expressão: ó quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união. Salmo 133:1. Afinal, o oposto é o clima pesado, que não existe comunhão nos relacionamentos. Sabe aquela situação, aquela reunião, aquele ensaio, que de repente, né, um bateu de frente com o outro e ficou aquele clima. Você está entendendo aí? Então a benignidade, ela vai administrar isso. Essa capacidade de levar com mais suavidade, com mais tranquilidade, né? E isso nós temos. Quero te lembrar que você é benigno. Eu também sou. Eu também tenho benignidade. Só tenho que me exercitar, né? Que às vezes a Ângela assim, não, fala com mais tranquilidade. Fala o que tu tem que falar, mas fala com mais doçura, com suavidade, entendeu? Sem perder a firmeza. Eu falei isso lá na hora dos votos ali. Eu perguntei: Bianca, queres receber o teu esposo, como é que é o nome dele? O Enzo, o teu esposo. E ela falou com uma doçura, mas com uma firmeza que eu fiquei impressionado. Eu até falei: com doçura e com firmeza. Jesus era assim. Jesus fala dessa forma, né? O Espírito de Deus também, né? Então, quanto mais nós nos exercitarmos nessa benignidade, suavidade, né? Até mesmo, por exemplo, claro que aí tem outras coisas também envolvidas, mas eu fico, por exemplo, vendo o pastor Wagner ministrar a palavra, e às vezes bate uma inveja santa no sentido de ter essa tranquilidade de falar, entendeu? Sim, eu estou falando dele no púlpito, né? Mas já não tenho, entendeu? O púlpito já mexe um pouco comigo nesse aspecto de... Então, já tentei, ou estou tentando ser mais suave, ainda que sem perder o comprometimento com a verdade, né? Porque eu já perdi muitas vezes a razão tendo razão. Você entende isso, não? Para vergonha minha e tristeza de muitos, né? Já perdi muitas vezes a razão tendo a razão. Domingo mesmo eu estava me preparando para pregar, olha só, e eu estava no gabinete, e a Ângela entrou com um casal na secretaria, e o irmão estava falando mais alto, né,
a situação era bem complicada mesmo. E eu não pensei duas vezes, levantei, abri a porta. Tá tudo bem aí, Ângela? Uma reação. Aí o irmão fez assim, e a Ângela, está tudo bem. A Ângela com aquela suavidade, né? E eu já quase metendo o pé na porta. E aí eu percebo que há uma necessidade no exercício dessas características, pelo menos na minha vida. Que não é fácil. É um desafio. Eu sei que, por exemplo, para você pode ser em outra área. E eu sei o que é isso. O desafio de viver essa realidade. Mas é possível. Não desista, não retroceda. Lembre-se que a boa obra que Ele começou é fiel para completá-la. Amém? Vamos orar? Após a oração, você que trouxe a sua oferta, você pode colocar no gasofilácio. Pai, em nome de Cristo Jesus, Teu Filho, nosso Senhor, e assistidos pelo Teu Espírito, nós oramos a Ti agradecidos por Tua boa palavra. E nos lembrar, ó Deus, que este fruto é uma realidade em nossas vidas. E que o Senhor tem, ó Deus eterno, proporcionado oportunidades para nos exercitarmos na alegria, na paz, na longanimidade, na benignidade, ó Deus eterno. Não, Senhor, meu Deus, por força ou por violência, mas pelo Teu Espírito. Obrigado por não desistir de nós. Obrigado, ó Deus, porque a boa obra que Tu iniciaste, Tu és fiel, Senhor. Obrigado, ó Espírito Santo, por nos ensinar, nos instruir e nos capacitar a vivermos esta realidade. Nós somos gratos a Ti, Senhor, gratos por este tempo, pela Tua palavra sendo semeada para crianças, pré-adolescentes, adolescentes, jovens, adultos, a todos nós, ó Deus, debaixo da Tua graça. Assim como o Senhor nos trouxe, leva-nos para os nossos lares, dando-nos uma continuidade de noite e de semana, debaixo do agir do Teu Espírito. É a nossa oração, agradecidos em Cristo Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe.